aqui está o teu servo, Pai amado. Que as suas palavras, Senhor, saiam da boca dele nessa noite. Que ele seja um instrumento usado por ti, Senhor. Com o que for falado nessa noite, venha atingir em cheio o mais íntimo dos nossos corações, Senhor. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que vai ser pregado nessa noite. O ilumine e o guie, Senhor, com a tua sabedoria durante essa pregação, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Saiu? Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Com alegria mais uma vez, depois de um tempinho, poder ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra do nosso Deus, Pai. Convido vocês a todos nessa noite. Vai ser uma palavra que todos conhecem, mas cada dia mais o Senhor tem algo a nos mostrar, a nos exortar. Amém? Abre a tua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Nós vamos ler o capítulo 16 e 17, amém? Mas assim, aos poucos, tá bom? Eu vou ler o primeiro capítulo, o primeiro verso, você se assenta para a gente continuar, amém? Aqui está falando, né, quando Davi é ungido, Samuel unge a Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Amém? Pode se assentar, vamos prosseguir. Amém? Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leva um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Presta atenção, aquele que o Senhor vai indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este que o Senhor quer que unja. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como os homens. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, nós sentaremos para comer enquanto ele não. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia,
o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Eu li, vou ler, nós vamos continuar lendo. Todos nós conhecemos essa passagem, é a passagem que queremos ler, a respeito do gigante, mas eu pus como tema, vencendo os gigantes das nossas vidas. O primeiro gigante que apareceu aqui na vida de Davi, foi o gigante da indiferença. Mas o que é interessante, será que há possibilidade na nossa vida, a não ser no zoológico, no Simba Safari, aí no Zoo Safari, ou algum outros parques que tenha animais, há possibilidade de eu e você se deparar com um leão? Há possibilidade de eu e você se deparar com um urso, ou um homem de 2,90 m? Essa possibilidade existiu fisicamente na vida de Davi. E essa possibilidade também, espiritualmente, existe nas nossas vidas. Fisicamente e espiritualmente. E o primeiro gigante que aconteceu na vida de Davi, e acontece muito nas nossas vidas, é o gigante da indiferença. O Senhor chamou e falou para Samuel, e até Jessé, e convidar os filhos deles. Jessé tinha 8 filhos, homem, 2 mulheres. 7 estava com Jessé, o outro estava trabalhando. Mas por quê? Deus não falou para levar todos os filhos? O próprio pai, os irmãos que lá na frente chamam ele de presunçoso, o tratava com diferença. Davi estava trabalhando, fazendo o quê? A obra obediente do seu pai, trabalhando para o seu pai. Ele é obediente a fazer a obra do seu pai. Eu gosto dessa passagem porque enquanto os outros estão ali, belo e bonito, Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas, conversando com o nosso Deus, se preparando. Gente, preste atenção, a palavra que está sendo ministrada há alguns dias, que o Senhor está forjando o caráter de todos nós. O caráter de Davi estava sendo forjado lá. E tenho certeza que as orações de Davi chegou até o ouvido de Deus, por isso que Deus já sabia quem ia escolher, não aquele mais forte, mais bonito, mas aquele que tinha um coração contrido para ele. Nós fomos separados, o Senhor nos escolheu, nos separou, para fazer a boa obra dele. Enquanto os muitos não estão fazendo, como os irmãos de Davi estavam ali, certo que eles depois vão lá guerrear. Mas se você for começar a ler bem, tem 3 ou 4 que vai lá guerrear, e os outros? Meu irmão, não se preocupe com aquele que não está fazendo, está deixando de fazer. Faça você com vontade, com alegria, com determinação, aquilo que foi colocado em suas mãos. Então, de que maneira Davi usou essa indiferença? Na obediência. Seja obediente ao Senhor. Quando alguém te mandar fazer alguma coisa, faça com alegria, com dedicação. Você não está fazendo para mim, para o homem, está fazendo para Deus. Amém? Davi, então, o primeiro gigante que aconteceu fisicamente e espiritualmente na vida de Davi e na nossa vida é a indiferença. De repente, no meio da nossa família, somos tratados com indiferença a partir do momento que nós começamos a andar no caminho do Senhor. Somos tratados com indiferença no local onde nós trabalhamos. Começamos a ser tratados com indiferença naqueles que falavam que eram nossos amigos, como no meu caso, gostava de uma cervejinha, depois todo mundo se separou. Aí de vez em quando, olha lá, agora é um santarrão, fala de Jesus, fala de Deus, mas é melhor falar de Deus, de Jesus, do que falar em outras coisas.
nos trata com indiferença, os nossos da nossa família. Aquele que você tem pregado, tem falado do amor de Cristo, o que Cristo tem feito na sua vida, na nossa vida, tem te tratado com indiferença. Aí, vem um outro gigante, amém? Um rei possuído do espírito maligno. O diabo, meu irmão, amém? E fala assim, ó, no verso 14: o espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado pelo Deus para te atormentar. Um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande este seu servo procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vir da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. E Saul respondeu ao que serviu: encontre alguém que também. Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e traga-o até aqui. Um dos seus oficiais respondeu: conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuide das ovelhas. A ovelha. Jessé apanhou um jumento, o carregou de pão, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Eu coloquei aqui o diabo porque, e vou colocar de novo, mas era um espírito maligno enviado por Deus. Mas tem pessoas no nosso meio, na nossa convivência, que agem como o diabo na nossa vida, nos atormentando. Muitas vezes, irmão e irmã, aqui, no caso de Saul, houve desobediência. Muitas vezes é a nossa desobediência que faz com que esse espírito comece a nos atormentar. O humor de Saul mudou. A alegria de Saul mudou. O temperamento, aquilo que Saul era, mudou. Porque ele estava desviado do próprio Deus. Ele estava desobediente, ele desobedeceu ao próprio Deus. Talvez, meus irmãos, tem algo que está acontecendo na minha e na sua vida, porque nós temos se afastado de Deus. Temos se afastado de Deus. Estamos muitas vezes, eu falei isso aí para o pastor outro dia, desviado dentro da igreja. Viemos para o culto, mas a palavra ela não está criando raiz. Estamos só ouvindo, chega da boca para fora, esqueceu. Não estamos deixando a palavra penetrar. E quanta palavra que está sendo ministrada, quanta palavra com poder, com unção está sendo ministrada nesse altar. Mas tem gente que não está nem aí. Eu prometi a mim mesmo que eu não iria falar mais nada a respeito de certas coisas que me desagrada o pastor Marcos, como no dia de hoje. Por isso que eu falei, quando for fazer uma coisa, faça de coração, faça com alegria, com determinação. Esqueça daqueles que não estão fazendo. Ore para que volte a fazer. Então tinha algo. E mais uma vez, quem foi chamado? Davi. Davi, um instrumento na mão do Senhor. Davi, que o Espírito de Deus já estava com ele, a partir daquele momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que habita em cada um de nós, aqui nesta noite, aleluia. Faça com presteza,
faça com alegria, porque nada é em vão. Nada é em vão, meu. Amém? Então é o outro que se levantou, foi Davi tratar de um rei louco, com espírito maligno na vida dele. Davi tocava, se acalmava. Você é um vaso de honra, meu irmão, minha irmã. Às vezes aquela pessoa está passando por um momento difícil, você vai lá, fala, conversa com ela, dá uma palavra, a pessoa se acalma. A pessoa se acalma. Porque você é o vaso de honra usado na mão do Senhor. Seja obediente. Faça com determinação, com alegria. Não esqueça do Senhor. Não esqueça quem foi que te tirou daquela vida. Aquela vida que a gente levava, que hoje, se a gente for falar, nos envergonha. Amém? Aí aparece um outro gigante, no capítulo 17, verso 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra, e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Efaz-damim, entre Socó e Azeca. Saul, os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Estando no vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, o servo de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e puser fora de combate, vocês serão nossos escravos, e nós os serviremos. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aqui também, aqui eu falo, esse gigante, o diabo, né, que parece muito poderoso, mas ele, como foi falado, acho que foi no domingo, ele caiu, ele perdeu lá, ele caiu como um meteoro na terra. E fora isso, quando Jesus desceu, tirou a chave da morte da mão dele. Em Efésios fala, né? Vamos ver lá, Efésios 6. Que a nossa briga, meu irmão, não é contra os homens. Eu marquei aqui.
Sumiu daqui, gente? Efésios 6, do 10 ao 17. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial. Por isso, viste toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo isso. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meu irmão. Então é isso, Senhor. É nisso que a gente tem que ser usado contra esse homem. Mas não acabou aí não. Eu vou voltar a falar desse gigante. Vou voltar a falar desse gigante. Amém? Todos nós sabemos, que aquele que conhece um pouco da palavra sabe, que Davi se prontificou a enfrentar aquele gigante. Mas antes disso aí, ele ouviu falar, quando ele foi levar os alimentos para os irmãos, o que o rei estava oferecendo? Aquele que enfrentasse Golias, o que ele iria ganhar? Esse interesse valioso. Mas o irmão de Davi, aliás, fala que ele é presunçoso. Eu conheço você. Às vezes as coisas estão difíceis. Na sua família, lá no meio do seu trabalho. Muitos não estão conseguindo fazer aquela tarefa. Você olhou ali e falou: eu posso fazer. Eu consigo fazer. Mas tem um que fala: você não é capaz. Você não sabe disso. Você não sabe daquilo. Você é capaz, minha irmã. Você é capaz, meu irmão. Davi foi corajoso, enquanto os outros ficaram com medo, Davi foi corajoso. Seja forte e corajoso, porque quem estava com Davi está com você nesta noite, meu irmão. Esse Deus valoroso que guerria a guerra por cada um de nós. Muitas vezes vão te chamar de chato, muitas vezes vão chamar disso e daquilo, mas fica firme. Fica firme. No verso 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde mocidade. Deus está com você, meu. Saul falou, mas Davi não ouviu. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelha de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou o golpe, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou o golpe até matá-lo. Teu servo pode matar o leão e o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Na vida de Davi, a indiferença. Na vida de Davi,
E na vida de Davi, na nossa, a indiferença. Na vida de Davi, na nossa, cuidar das pessoas. Na vida de Davi, apareceu gigante, gigante que todo dia nos atormenta. Ainda apareceu o leão. O leão, as lutas, a adversidade da nossa vida, ele tem um apetite voraz. Esse apetite, espiritualmente, o sexo, o dinheiro, o poder. O leão, considerado o rei do animal, aquela juba bonita, aquela sua força, imponente, bonito, presunçoso, orgulhoso, soberbo. São muitos esse leão na vida de muitos. Esse animal com tanta força, são os inimigos cruel, que vem com toda a força, para me afastar, para te afastar dos caminhos do Senhor. Mas obedeça ao Senhor, e cuidado com as aparências, cuidado com o orgulho, cuidado com a arrogância, com a soberba. Bem? Porque fala também em Jeremias 48. Jeremias 48, no verso 29. Está escrito assim: temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento, e as suas ações que nada alcança. Assim como nosso Deus estava falando de Moabe, Ele nos conhece, meus irmãos. Ele nos conhece, minha irmã. Ele sabe quem somos nós aqui. Ele sabe quem somos nós lá fora. E mais uma vez eu vou falar e repetir. Caráter tem que ser mudado. Ele está forjando o nosso caráter. Amém? Em Provérbio 16. A partir do verso 17. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojo com o orgulhoso. Amém, meu irmão? O leão que tentou arrancar, volta lá no capítulo 17, que tentou arrancar, comer aquelas ovelhas. O leão tem tentado. E quando eu estava lendo isso aqui, eu lembro de pregações que é colocado. Leão está como uma velocidade, tentando afastar muitos da presença do Senhor, tentando afastar muito desta casa aqui. Foi falado esses dias para permanecer firme. E veio aquele leão. Mas Davi fala que também veio o urso. O urso, um animal rápido, inteligente, feroz. Ele é astuto,
Ele segura a sua presa. E é difícil largar, até matar. Uma patada do urso ele mata. Se não mata, ele deixa uma ferida tremenda. Esses são os grandes golpes que acontecem na minha vida, nas nossas vidas. Talvez você já tenha visto algum filme, até um seriado, que mostra o urso, esse animal. Aquelas garras imensas dele, ele passa, ele rasga. São os golpes profundos da nossa vida. Que golpes são esses? A traição, a injustiça, as perdas, tantas outras coisas que acontecem na nossa vida, que deixam feridas, que deixa, o que faz com que a gente queira parar, queira desistir. E se matar, e mata a nossa esperança, mata a nossa fé, mata a nossa paz, a nossa alegria, a nossa vontade de continuar a caminhar nos caminhos do Senhor. Tem muitos desanimados, tem muitos andando cabisbaixo, tem muitos que não sabem mais o que fazer, tem sonhado com a morte, tem sonhado que o Senhor está recolhendo. Talvez não está tendo discernimento. Que sonho que é esse? O Senhor está chamando a atenção, que não é para arrumar a casa dos outros, é para arrumar a sua casa, como ele falou para Ezequias: arruma a sua casa. Eu falo isso que eu sonhei esses dias, antes de eu viajar, que eu não soube, não falei nem para minha esposa, eu não tive discernimento para saber o que o Senhor estava falando naquele momento. Eu só sei que o Senhor estava usando uma irmã daqui desta casa e falou: se continuar da maneira que você está, se você continuar com esse fardo em cima dos seus ombros, no sonho, eu vou te recolher. Eu passei uns dias, teve os irmãos que veio perguntar o que estava acontecendo. Eu passei uns dias para resolver problemas de família, mas também eu fui resolver meus problemas que estavam sobre meus ombros. Que naquele momento a vontade era parar de existir, porque tinha sofrido um grande golpe. Golpe de quem você confia, de quem você trata como um amigo e te apunhala pelas costas. Um golpe que você confia demais naquela pessoa, e aquela pessoa não é nada disso que você achava que era. E você se deixou levar. Como esse urso deu uma grande patada e me causou uma ferida tremenda, que até hoje está difícil de fechar. Mas eu sou, como fala aqui, por isso que eu gosto de ler essa palavra, eu sou persistente. Eu já sofri vários golpes, talvez você já sofreu vários golpes na sua vida. Mas você está de pé. Por que está de pé? Porque o Senhor ainda tem algo na minha e na sua vida. Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, meu irmão. Esses golpes que a gente tem sofrido é forjando o caráter de Deus na nossa vida. É falando para a gente não parar, não desistir. Levantou o urso, levantou, quem possa ser o que for, mas esteja na presença do Senhor. Eu falei, eu não ia falar, mas acabei falando sobre isso. Interessante que quando o Senhor falou nisso no sonho, depois do sonho eu vim ver, comecei a orar, que não era eu, era uma pessoa próxima, e essa pessoa se foi.
E essa pessoa se foi, para me mostrar que ele tinha falado e eu não tinha entendido. Que assim como eu estava, muitos devia estar, ou deve estar, desanimado, abatido. Algum tipo de enfermidade está deixando para baixo. Alguém que te traiu, alguém que você confiava. Mas saiba que tudo isso é pequenininho do tamanho do Deus que nós servimos. Amém? E para terminar, vamos lá no capítulo 17 ainda, 38. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dado, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército do filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concederá a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, esse correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira, atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Irmão, olha para dentro de você agora. Qual é esse gigante que está te afrontando, querendo fazer que você pare e que desanime? Esse gigante, ele caiu, ele tombou com uma pedra, mas só veio morrer depois que cortou a cabeça. Corta esse mal que está se levantando na sua vida, meu irmão, minha irmã. Está na hora, já passou da hora. O Senhor tem falado aqui nesse altar e você não tomou posse ainda. Por quê, meu irmão, minha irmã? As lutas vão e virão. Os gigantes vão aparecer. Mas Davi estava preparado, porque Davi não era um homem de batalha, se tornou depois. Mas era um jovem. Como muitos jovens. Como muito adulto. Quando muitos idosos é chamado para vir e confessar o Senhor como o único suficiente Salvador da nossa vida,
A pessoa fala, sou jovem, tenho que me divertir muito, tenho muito aí a hora que eu tiver mais velho, quem sabe? A hora é agora, já chegou. A própria palavra fala que os dias são os maus, os dias são maus, está sendo mal. Ai daqueles que não têm o Senhor na sua vida. Ai de nós, se não fosse Deus na nossa vida. Davi declara, ele afrontou. Estão te afrontando, meu irmão? Está te afrontando, minha irmã? Faça como Davi. Mas por que Davi fala isso? Porque Davi estava preparado. Eu falei na segunda-feira, quem estava aqui na oração. Oração é orar. Não é somente orar, tem que ter ação. Davi orava e teve ação. A ação de quê? A ação de Davi foi falar e declarar que ele estava afrontando Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Qual é a ação? A ação é daquela pessoa que tem pedido para você orar por ela. Dobrar o seu joelho na madrugada. Essa é a ação. Orar com ação. Orar, ter ação. Ah, não, estou cansado, estou cansadinha. Ei, quando a gente ora, o próprio Senhor, Ele vai dar o refrigério para a gente. Eu tenho orado com os irmãos que vêm aqui, porque eu não estou conformado, porque teve dia que eu fiquei sozinho aí. Aliás, eu e Deus orando aqui. Eu senti a presença do Senhor, mas eu não me conformo. Como eu não estou conformado com pouca gente aqui no escuto de quarta e sexta-feira. Que Deus tem falado nesse altar, se vindo Deus verdadeiro, não Deus mentiroso. E está falando coisa para cada um de nós, e tem falado, e tem acontecido. Deus tem operado aqui na vida de muitas pessoas, através da oração minha e sua, meu irmão. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão voltando. Havia um ou dois, está vindo mais gente. Por minha causa, não. Por aquele, por se colocar na brecha, por aqueles que não estão podendo. Tem uma ação. Ore, tem ação na sua vida. Eu não sei o que você tem buscado. Tem orado, mas é ação, está na mesmice. Se posiciona, meu irmão, minha irmã. Isso na hora, já passou a hora. Está querendo algo? Tem que ter uma ação. Está querendo uma promoção? Tem que ter uma ação. Está querendo ser visto? De que maneira? Que agrada o nosso Deus? Tem ação. Tem uma boa conduta. Tem um bom testemunho. Essa é a ação de um crente. Um bom testemunho. Deus tem contemplado a oração aqui nesta casa. Deus tem abrido porta aqui nesta casa. Deus tem operado na vida de muitas pessoas aqui nesta casa. Infelizmente, muitos não têm valorizado. Eu sei que tem muitos que estudam. Eu sei que tem muitos que trabalham. Às vezes dá para vir, não dá para vir. Mas se a gente puder se esforçar. Eu não quero falar como muitos falam, naquele tempo tinha milhares de pessoas com Jesus. No nosso tempo é diferente. Mas a gente tem que ter o quê? Sair da nossa mesmice, sair da nossa inércia e se esforçar um pouquinho. Teve a chuva que deu, eu não sei aqui, mas deu uma chuvarada. Mas me impediu de estar aqui? Não. Você veio me adorar? Não, veio adorar o Deus vivo e poderoso, que age na minha e na sua vida. Aquele Deus que abriu porta, aquele Deus que cuida de mim e de você, cuida da sua família, da minha família. Aquele Deus que não deixa faltar nada na sua casa, no seu lar. Aquele Deus que já te deu livramento, que ia acontecer algo, você nem viu, mas já aconteceu, porque Ele te livrou, me livrou, e tem nos livrado. Você tem orado pelos seus filhos, você tem orado pelo seu esposo, você tem orado pela sua esposa, você tem orado por esse ministério, você tem se colocado na brecha, porque muitas vezes esse gigante te impede. Os gigantes que acontecem na nossa vida nos impedem de se chegar cada vez mais no Senhor. O que seria Golias se não fosse Davi? O que seria de Davi se não fosse Golias?
tão gigante aconteceu, porque até hoje, pessoas que conhecem a palavra como crente, pessoas que não conhecem, sabem dessa história, porque ficou marcado, está marcado. A história de Davi foi marcada, a tua história tem que estar marcada, meu irmão, minha irmã. Para aquele dia, quando o Senhor nos levar, dá um brado de vitória, eu consegui, eu estou aqui. Amém. Mas não adianta orar. Ora, eu já entreguei na mão do Senhor. Eu coloquei na mão do Senhor. Ele fala para colocar no altar dele, mas ele quer ver. Ele quer que a gente ore uma vez. Eu vou repetir, me perdoe o pastor, vou repetir. Aquela mulher do fluxo de sangue que ele falou aqui, 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Qual foi a ação dela? Ir até Jesus. A fé dela foi até Jesus. Já pensou? Uma mulher, os homens não têm isso, nem sabem como é que é isso, mas eu imagino o sofrimento de uma mulher, 12 anos com aquela hemorragia, pálida, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a juventude dela, creio eu. E ela foi atrás do Senhor. Aquele outro de 38 anos ali, esperando que alguém o jogasse. Mas qual era a ação dele? De estar todo dia ali. A ação é de estar todo dia ali. Aquela mulher, aquela serva, que pegou o Senhor Jesus Cristo, Ana, nos braços, com 88 anos. Aonde que ela estava? Aonde que ela estava? No templo. No templo, adorando. Dessa maneira, minha irmã. Se a gente ficar olhando para o gigante da nossa vida, a gente para. Se a gente ficar olhando para o gigante da nossa vida, a gente desiste. Amém? O Deus que servimos é capaz de derrotar qualquer um dos gigantes que aparece na nossa vida. O medo, a depressão, questão financeira, incredulidade, enfermidade e muitas outras. Confia nele, creia nele, que só ele pode resolver o meu, o seu, o nosso problema. Não importa o gigante, não importa o gigante que se levantar. Se limpa. Tira a arrogância, a prepotência, a incredulidade e tantas outras coisas mais que tem afastado o seu caminhar com Deus, tem nos afastado de ter um tete-a-tete com o Senhor. Tem coisa que nós fizemos que nós não confessamos para Deus, e aquilo vai igual aperta um parafuso, vai apertando. Vai chegar uma hora que não vai dar mais aperto. Confessa para o Senhor. Abre o seu coração nesta noite para o Senhor. Fala o que está te magoando. Fala qual é esse gigante que tem te atrapalhado tanto nessa caminhada. Se alegre, meu irmão, minha irmã. O Senhor olhou lá de cima. A palavra fala que Ele nos escolheu antes do ventre das nossas mães. Mas a gente estava igual aquele filho pródigo. Quando pegou tudo, fomos andar por esse mundo afora. Mas o Senhor, pela misericórdia dEle, me viu, te viu e nos trouxe de volta. E hoje nós estamos aqui. Outra pessoa. Não a mesma pessoa que a gente era antes. Hoje é digno de ser chamado de filho do Senhor. Porque nós servimos como Davi, esse Deus do exército, Senhor dos exércitos, esse Deus vivo, que batalha por cada um de nós. Meu irmão, creio, espero que essa palavra alcançou o seu coração. Eu espero que essa palavra dessa noite, porque eu estava meditando nisso, estava lendo isso, essa palavra, e não era essa palavra que eu iria pregar. Era outra palavra. Mas fica para outra oportunidade. Porque nessa noite era isso que o Senhor queria falar. Não importa o tamanho que foi Golias, seus 2 metros de altura, 2,90 metros de altura. Ele caiu.
como aquilo que você está olhando que acha que é tão maior, mas é pequenininho pelo Deus que você serve. A pau do Senhor Jesus Cristo, amém? 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 Glória a Deus. Ação, né? Orar e ação. E o Salomão escreveu uma coisa interessante no livro de Eclesiastes, né? Ele colocou assim no verso 4, no capítulo 11, verso 4, ele colocou assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. No 5, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E aí olha a orientação, no verso 6, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Agir, ouvir, praticar, porque certamente vai acontecer. Amém? Não importa quem sejam os gigantes na nossa vida, que se levantem contra nós, se ouvirmos e praticarmos o que Deus nos ensina, todos eles vão caindo um a um a seu tempo. Todos eles, um a um, vão caindo ao seu tempo. Porque quem está cuidando de nós não é homem, é Deus. Coloque-se de pé. Vamos orar. E nessa oração final, há um pedido de oração da nossa irmã Maria, a filha da Gisele, Maria, né? Filha da Gisele, que desapareceu há 2 dias. Tá, vamos orar para que Deus, né, ilumine aí quem está procurando, para que leve eles até essa menina, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai querido, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela palavra que sempre fala ao coração, que essa palavra, Senhor, produza frutos em nossas vidas, e através de nossas vidas, na vida de outros. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, trata conosco, Pai, aquilo que deve ser tratado, para que não hajam dúvidas no nosso coração, na nossa mente, mas que nós possamos ter, meu Pai, a clareza da Tua vontade, a clareza do Teu querer, para que nós possamos fazer o que tem que ser feito, e assim, certamente, sermos vencedores, Pai, porque o Senhor é conosco. Pai, eu oro pela família que está desesperada aí, meu Pai, por causa da menina que sumiu, desapareceu. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e sabe todas as coisas, vê todas as coisas. Pai, que essa moça, essa menina seja encontrada, Pai, no nome de Jesus. Eu oro, peço para o Senhor, Pai, que o Senhor possa usar as autoridades, meu Pai, que estão aí, meu Pai, procurando, possa levá-los até ela, Pai, em nome de Jesus, e que ela possa ser encontrada, Senhor, em perfeita saúde, Pai, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, pelo esposo da nossa irmã Odete, Pai, para que o Senhor possa ter misericórdia de sua vida também, e dar a ele saúde, dar a ele, Senhor, em nome de Jesus, a restauração, Pai, da sua saúde, para que ele possa viver ainda muitos anos ao lado de sua esposa. Pai querido, oro por cada membro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, oro por cada vida que aqui está, Pai, oro por cada família, oro, Senhor, por suas vidas, para que sejam, meu Pai, a cada dia iluminados pela Tua palavra, que esta Tua palavra, Senhor, os guie, Pai, passo a passo de suas vidas nesta terra, para que eles não pisem em falso,
para que eles não andem, Senhor, por caminhos tortuosos e errados, mas que andem, meu Pai, pelo caminho da Tua verdade, o caminho estreito, Senhor, que nos conduz à vida. Pai Todo-Poderoso, livra-nos de todo mal, de toda a maldade humana, Senhor, das trevas, livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos forças, Pai, para estarmos de pé sempre. Pai, em nome de Jesus, que ao sermos confrontados, que ao sermos odiados, que ao sermos, meu Pai, desprezados no mundo, não levemos para o nosso coração, mas entendamos, meu Pai, que o mundo odiou primeiro a Jesus, o nosso Salvador, Pai. Então não fiquemos admirados e muitas vezes sermos também assim odiados. Pai, eu sei de uma coisa, a nós está reservada a vida eterna, a nós está reservado, Senhor, o prêmio da salvação. Por isso, Senhor, não devemos ficar aí, Pai amado, entristecidos com o que o mundo tenta fazer conosco, mas saber que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não há gigante que fique de pé, andando nós em Tua presença. Não há o que se levante contra nós, que venha prosperar, se andarmos em Tua presença. Ajuda-nos, ilumina as nossas mentes, ilumina o coração, Senhor, ilumina os nossos passos, para que nós possamos ver, Senhor, para que nós possamos enxergar, Senhor, a Tua luz no caminhar das nossas vidas sobre essa terra, até o grandioso dia, onde estaremos com o Senhor na eternidade. Pai, que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, Senhor, trabalhados mais um pouquinho pelo Teu Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente. Senhor, e assim possamos ter uma noite de paz, uma madrugada de descanso, meu Pai, dos justos. O dia de amanhã, Senhor, acordarmos, meu Pai, com disposição para mais um dia de trabalho, para mais um dia de luta. Senhor, e assim, meu Pai, com essa disposição, louvarmos e exaltarmos o Senhor durante todo o nosso dia. Que nada que aconteça nos tire a paz que o Senhor pôs no nosso coração. Que nada que venha, meu Pai, acontecer no dia, Pai, venha nos tirar a alegria de estarmos na Tua presença, Pai. No nome de Teu Filho Jesus, te louvamos e agradecemos. Diga amém. Estende as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai Celestial e a comunhão e as ricas consolações de seu Espírito estejam sempre conosco, hoje e sempre. Diga amém. Que Deus abençoe o retorno de vocês. Até sexta-feira, amanhã,